bom dia a todos. O meu nome é Rui Pereira e pertenço à equipa de plataformas cá no Big. Antes de mais, questionar se está tudo ok, nível de som e de imagem, por favor. Tudo ok? Muito bem, vamos então dar início então a este webinar temático. Webinar aqui relacionado com warrants, ou seja, warrants, como responder à volatilidade, portanto, como responder aqui à volatilidade utilizando este produto, este instrumento financeiro. Portanto, relembrar antes de mais que qualquer análise técnica ou fundamental referidos nesta mesma apresentação não constitui qualquer tipo de recomendação ou sugestão de compra ou de venda de qualquer um destes ativos, sendo que para isso deverão consultar o vosso gestor de conta cá no BIC. Portanto, dando então início então a esta apresentação. É só ok. Portanto, irei então começar pela questão aqui dos warrants e dos vários tipos de warrants e certificados que existem. No caso, o produto que irei incidir mais neste webinar será os warrants tradicionais. No entanto, da mesma família dos warrants, existem também os turbos tradicionais, os discount certificates classic, turbos ilimitados SL, ou seja, SL e os turbos ilimitados também. Smart, portanto, um turbo tradicional, a principal diferença de um warrant para um turbo é a barreira. Portanto, enquanto que um warrant não tem qualquer tipo de barreira, num turbo tradicional, caso o subjacente, ou seja, caso a ação desvalorize, ou seja, vá contra nós a partir de determinado valor, o turbo extingue-se sem valor, coisa que não acontece aqui com o warrant. Portanto, dá-nos aqui alguma margem de manobra. Portanto, falando então aqui nos warrants, portanto, o warrant aqui é um valor mobiliário cotado em bolsa, é um produto derivado. Através do warrant permite-nos ter exposição a vários ativos subjacentes, como é o caso de ações, tanto europeias como norte-americanas, de índices acionistas, como por exemplo o DAX, como por exemplo o Nasdaq, o Dow Jones, o S&P 500, o CAC, ou seja, os vários índices acionistas que existem no mercado mundial, conseguem também ter exposição a pares cambiais, como por exemplo o euro-dólar, matérias-primas, como por exemplo, existe warrants aqui de crude e também de futuros. Portanto, o warrant em relação às tipologias de warrants, existem duas grandes tipologias. Portanto, o primeiro é o call. E o que é o call? Um warrant call permite-nos ter exposição à subida do subjacente. Portanto, existe um warrant, por exemplo, do DAX. Se o DAX subir, podemos aqui obter rentabilidade no warrant call. Se o warrant, para obter rentabilidade com a descida, utiliza-se aqui o warrant put, que é considerado aqui um direito de venda, ou seja, o direito de vender o ativo subjacente a um determinado preço de exercício. Portanto, aquilo que significa é que para termos aqui exposição à descida via warrants, teríamos que adquirir um warrant put. Para termos aqui exposição à subida da ação, teríamos que adquirir um warrant call. Principais características aqui dos warrants, tanto call como put, têm perdas limitadas, portanto, a perda máxima que temos neste tipo de produto é o prémio que pagamos e a nível de rentabilidade tem aqui a possibilidade de ganhos ilimitados, dependendo também da variação do ativo subjacente. Portanto, um warrant, e já vou mostrar aqui exemplos que demonstram isso mesmo, acaba por acompanhar a valorização ou desvalorização do ativo subjacente, sendo que o máximo de perda é o prémio e o máximo de ganho é dependente aqui da variação, lá está, do ativo subjacente. Portanto, dando aqui um exemplo comparativo entre warrants e ações. Portanto, vamos aqui falar um warrant sobre a ação ABC. A cotação da ação ABC encontra-se nos 100 euros por ação. Portanto, como se pode ver aqui, a ação está à volta de 100 euros. Portanto, ao comprar... Ok. Compramos então um warrant com exposição a essa ação por 10 euros. Portanto, o que é que significa um warrant? É um direito de opção de compra. Portanto, compramos o direito de opção de compra o direito de warrant de compra, ou seja, um direito de opção de compra dessa ação aos mesmos 100 euros, ok? E esse warrant terá aqui um prémio, ou seja, o custo desse warrant para nos garantir esse preço de 100 euros
durante aqui a maturidade, ou seja, até 21 de agosto, é de cerca de 10 euros. Portanto, imaginamos a paridade 1 para 1, portanto, um warrant, um direito, um warrant call, este warrant call tem exatamente a exposição a uma ação, portanto, este direito corresponde, portanto, quem tem este warrant com direito de opção a 100 euros pode comprar uma ação a 100 euros. Portanto, é estes 100 euros, independentemente da variação positiva da ação. Portanto, imaginamos a ação sobe 15% ou 15 euros até 21 de agosto. O que é que acontece ao warrant? Passa a valer 15 euros, porque o cálculo é muito simples, portanto, novo preço da ação 115, o cálculo a fazer é o preço da ação menos o preço de exercício, que é o preço que nós tínhamos direito a comprar esse mesmo ativo subjacente, que dará então aqui o valor do warrant de cerca de 15 euros. Portanto, o warrant passaria a valer de 15 euros, nós só tínhamos despendido o valor do prémio, de 10 euros, portanto, isto corresponderia então a uma rentabilidade de cerca de 5 euros neste warrant. Portanto, com um investimento de 10 euros ganharíamos 5 euros no warrant, ou seja, uma rentabilidade de cerca de 50%. Comparativamente às ações, comprávamos a ação a 100 euros, preço de compra 100 euros, a variação na mesma os 15%, 15 euros, no entanto, iríamos ter que despender mais valor pela ação, ou seja, iríamos ter que despender os 100 euros em lugar aqui dos 10 euros que despendemos para o warrant. Portanto, aqui o que iria significar uma variação de 15% e também, igualmente, uma rentabilidade de 15 euros, ou seja, iríamos ter aqui uma rentabilidade de 15 euros no caso, na ação, no entanto, iríamos ter que despender aqui cerca de 100. Portanto, rentabilidade aqui neste investimento cerca de 15%, portanto, não oferece a ação 115. Se houver aqui questões, vão colocando ao longo aqui desta apresentação. Agora imaginemos que neste mesmo warrant call que nós temos, a ação em vez de subir 10, portanto vai contra nós. Nós estamos aqui, como compramos um warrant call, temos o direito à opção de compra, portanto queremos que a ação suba naturalmente. Imaginemos agora que a ação em vez de subir 15 euros sobe 10, 15. O que é que acontece ao nosso warrant? O nosso warrant, exatamente as mesmas condições ditas anteriormente, portanto o nosso warrant irá descer, a variação da ação irá descer cerca de 15 euros. No entanto, como o warrant não nos permite perder mais do que o valor do prémio, apesar da ação ter descido 15 euros, nós só iremos perder unicamente os 10 euros, seja o valor do prémio. O que é que isto significa? Temos perdas limitadas ao prémio pago. Portanto, se a ação subir 15 euros, o warrant passa a valer 15 euros. Se a ação cair 15 euros, nós não vamos perder 15 euros, nós vamos perder unicamente os 10 euros, que foi o prémio pago do warrant. Vai corresponder aqui a 100% de perda, que é o valor aqui do prémio, ok? Fazendo a comparação aqui com as ações, se a ação descer 15 euros, corresponderia então a uma perda de 15%, portanto, iríamos perder 15 euros, portanto, a perda aqui na ação iria ser superior, no caso, à perda ocorrida no warrant, aqui em termos percentuais. Portanto, novo preço da ação seria então de 85 euros, portanto, corresponde então à perda de 15 euros, no caso. Muito bem, há aqui alguma questão em relação a esta comparação entre warrants e ações? Muito bem. Vamos então passar aqui então à estratégia aqui de Strada, ou seja, esta é a estratégia efetivamente que visa beneficiar com o aumento de volatilidade dos títulos. Portanto, aqui é basicamente aproveitar aqui as perdas limitadas que temos nos warrants e a possibilidade de ganhos ilimitados e poder ganhar dessa forma com um aumento de volatilidade do título do subjacente da ação durante esse período de maturidade. Portanto, passando então aqui à estratégia Strada, quando utilizar, quando se espera um aumento de volatilidade em relação ao que se verifica atualmente, ou seja, se terem em linha de conta que aquele prémio, por exemplo, dos 10 euros pagos, é um valor extrínseco, ou seja, é um valor que não há aqui qualquer tipo de valor intrínseco, portanto, a diferença entre a cotação do título menos o strike é zero, portanto, aquilo é um valor, é como se fosse um custo para obtermos aquele direito de compra de 100 euros da ação ao longo daquela maturidade, portanto, é mesmo custo. Portanto, quando se espera um aumento de volatilidade em relação ao que se verifica atualmente, portanto, é necessário a ação valorizar mais de 10 euros, pegando no exemplo anterior,
é necessário a ação valorizar mais de 10 euros para obtermos aqui a rentabilidade no warrant. Portanto, ter sempre bem assente essa questão, que os 10 euros é um custo. Portanto, para obtermos rentabilidade, a ação, a subjacente, terá que sempre variar mais de 10 euros para obtermos rentabilidade, ou, neste caso, desvalorizar mais de 10 euros, caso seja um warrant put. Podemos beneficiar aqui também com a descida. Quando se prevê um movimento disruptivo do título acima dos prémios pagos ao longo do prazo de maturidade, definido para os warrants, tal como referido, portanto, no caso, o ativo terá que subir mais do que os prémios pagos, quer para o call, quer para o put, e uma vez estamos a falar aqui de um straddle, e já vou explicar aqui mais à frente no exemplo, nós teremos que comprar um call e um put, ou seja, o nosso objetivo é que ela mexa mais do que os prémios, uma vez que vamos estar expostos quer à subida, quer à descida, ou seja, vamos pagar 2 prémios, o máximo de perda é esses mesmos 2 prémios, e vamos aqui jogar um pouco com o aumento de volatilidade, ou seja, com o facto da ação poder valorizar mais do que os 2 prémios que nós pagamos. Valorizar mais ou desvalorizar mais, uma vez que vamos estar expostos pelo call à subida e pelo put vamos estar expostos à descida. Ou quando o título aqui se encontra-se sem direção definida, portanto, imaginemos a apresentação de resultados, não sabemos o que é que virá a sair dos resultados, se vão ser acima dos esperados pelos analistas e a ação vai subir, ou se vão sair abaixo, a ação vai descer. Portanto, esta estratégia acaba por ser interessante nesse sentido, uma vez que vamos estar precavidos, quer ela suba, quer ela também recua. Portanto, como executar compra de um warrant call e de um warrant put em simultâneo, ou seja, garantir que estamos expostos quer à subida, quer à descida do ativo subjacente, igual preço de exercício e maturidade em ambos os warrants, portanto, garantir que o preço de exercício de um warrant call e o warrant put é exatamente o mesmo, portanto, é 100 euros no warrant call, 100 euros no warrant put, portanto, direito à opção de compra 100 euros, direito à opção de venda 100 euros, que é a opção de compra call, opção de venda put. E opções de estar at the money, portanto, garantir também que o preço de exercício está o mais próximo possível da cotação do subjacente. Porquê? Porque é mais fácil percebermos aqui o valor que poderá atingir o warrant. Portanto, o valor intrínseco do warrant, ou seja, excluindo aqui o prémio que nós pagamos, o valor intrínseco do warrant é sempre cotação do ativo subjacente. Portanto, imaginemos, temos um warrant com um preço de exercício, ou strike, 100 euros. Preço de exercício 100 euros aqui do warrant. E já vou mostrar também um exemplo prático. Portanto, temos aqui um preço de exercício, preço de exercício aqui de 100 euros. Portanto, o warrant passa para 115, a ação passa para 115, o warrant, portanto, significa que o warrant vai passar a valer 15 euros. E assim sucessivamente. Portanto, a ação passa para 110 e esse warrant, que tem um preço de exercício a 100 euros, passará para 10 euros. Se a ação subir 5 euros, passará para 105, portanto, o warrant passará a valer 5 euros. Portanto, sempre essa diferença. Já tenho aqui uma questão. Qual a vantagem dos warrants face às opções? Portanto, não diria aqui até vantagem. O warrant é um primo das opções, como se sabe, é um produto muito similar às opções. Aqui a grande vantagem é que, enquanto que aqui num warrant dá-nos aqui a possibilidade de ter aqui uma exposição a somente uma ação, quando se compra uma opção, temos que ter sempre em atenção que cada contrato de opção envolve aqui uma exposição a 100 ações. Portanto, pegando este exemplo, este warrant iria-nos custar 10 euros unicamente, ok? E teríamos exposição a uma ação. Se fosse aqui um contrato de opções, para este mesmo strike, este mesmo preço, o valor que teríamos que despender não seria 10 euros, seria 10 euros vezes 100. Portanto, estamos a falar aqui de um investimento de cerca de 1000 euros. Portanto, esta é a grande diferença entre os warrants e as opções. E iríamos estar expostos, naturalmente, também a 100 ações vezes 100 euros. Portanto, teríamos aqui o efeito de alavancagem talvez superior. Ok? Portanto, falar aqui também, aqui no Straddle. Portanto, aqui conforme estava a dizer, neste caso os warrants terão de estar at the money, portanto, o mais próximo possível do subjacente, como se pode ver aqui. Portanto, para esse exercício, sempre o mais próximo possível aqui do subjacente, só aqui, o mais próximo possível do subjacente, ou seja, tanto o warrant call como o warrant put, o strike tem que ser o mesmo e tem que ser, por exemplo, se a ação está a custar a 100 euros, o strike do warrant call e o warrant put convém ser
100 euros também. Portanto, o mais próximo possível para fazermos aquele cálculo que falei ainda há pouco. Fatores críticos de sucesso. Portanto, análise técnica em gráfico diário, semanal ou mensal. Perceber se vai haver aqui um movimento disruptivo do título, ou seja, vai subir muito ou vai descer muito. Indicadores macroeconómicos relevantes para o ativo subjacente. Portanto, o que se irá passar? Por exemplo, um ativo tecnológico que tem maior sensibilidade a uma política monetária, por exemplo, da Reserva Federal Norte-Americana. Naturalmente, se houver uma reunião da Reserva Federal Norte-Americana, um discurso do Presidente da Reserva Federal Norte-Americana, que, por exemplo, é o caso de hoje às 3, que já ocorreu, esse acaba por ser um fator aqui relevante que poderá dar alguma volatilidade ao título, seja quer seja ela ascendente ou descendente. Eventos corporativos do ativo subjacente, portanto, apresentação de resultados, por exemplo, é um exemplo aqui bastante interessante. E aqui o rácio de somatório de prémios, seja valor temporal mais comissões sobre cotação do ativo subjacente. Portanto, é importante que o somatório de prémios, o prémio do call mais o put, não tenha aqui um peso muito significativo sobre o subjacente. Portanto, e eu já vou mostrar aqui mais à frente, portanto, se a ação, se a ação vale 100 euros, é importante que o warrant não valha também, que os prémios pagos não sejam 20. Porquê? Porque esse prémio é um valor, é um custo, portanto, quanto maior for o prémio pago, maior terá que ser a variação do subjacente. Portanto, se estivermos a pagar de prémios cerca de 20 euros para o call e para o put em simultâneo, significa que a ação terá que subir no straddle mais de 20 euros, ou seja, vai ter que subir mais de 20% ao longo daquela maturidade. Portanto, terem atenção aqui ao valor de prémios, fazer aqui cálculos, por exemplo, se nesse mês se num mês a ação, e estou um mês, se é a partir do pressuposto que escolhem um warrant com uma maturidade de 30 dias. Para fazer aqui os cálculos se durante esse mês há a possibilidade de facto da ação subir mais de 20% ou descer mais de 20%. E aqui a questão de componente psicológica, portanto, seguir aqui a estratégia de forma mais rigorosa possível, não querer mais do que aquilo que é possível, ser realista quando da forma como se monta a estratégia, ok? Portanto, se já estamos a ter aqui uma rentabilidade no warrant, por exemplo, de 50% ou de 20% ou 25% em 30 dias, é uma rentabilidade já muito interessante, portanto, não querer mais do que aquilo que é aceitável, portanto, fazer aqui as contas, 25% num mês, pronto, é uma rentabilidade espetacular, portanto, não querer aqui mais do que, não arriscar tanto, não arriscar de forma acentuada, ou seja, e correr riscos desnecessários, uma vez que, por exemplo, no straddle, strike teórica 100, para esta estratégia correr mal, no último dia de maturidade, ou seja, no 30º dia, a ação teria que cotar exatamente ao mesmo valor do strike, ou seja, mesmo 100 euros. Portanto, o que é que isto significaria? Que tanto o call como o put não teriam qualquer tipo de valor intrínseco. Portanto, iriam iriam terminar a zero sem qualquer tipo de valor. Portanto, terem atenção a essa questão. Portanto, e o que é que pode um erro muito comum é o investidor, por exemplo, a ação sobe 30 euros e o investidor pensa, bem, isto ainda vai subir mais, ainda vou ter aqui alguma volatilidade, portanto vou aguardar que isto suba mais um pouco, vai subir até aos 35. O que acontece? A ação depois começa a cair e desses 130, que foi talvez um nível de resistência, pode convergir novamente para os 115, 120 e acabamos aqui ou no break-even ou mesmo a perder capital. Portanto, ter sempre muita atenção a isso. Portanto, aqui neste exemplo, vou te dar implícita do Strada, portanto, o nosso break-even é mais ou menos 20%. Porquê? Porque estamos a pagar de prémios 10 euros do call mais 10 euros do put, 20 euros, portanto significa que esta ação ABC, este é basicamente, lá está, é um exemplo teórico, teria que variar mais ou menos 20% ao longo destes 30 dias para obtermos rentabilidade nesta mesma estratégia. Portanto, rentabilidade teórica possível seria então 30 euros, que seria a variação. Portanto, se o título fosse aos 130, o call passaria a valer 30 euros, e o put 0, neste caso a ação descesse 30 euros, o put passaria a valer 30, portanto, iria ser aqui uma rentabilidade teórica de 30 euros, o que corresponderia então a uma rentabilidade teórica possível de cerca de 50%. Portanto, é esta aqui é a estratégia. Risco aqui de perda de capital investido, que é precisamente os 20 euros, e aqui assumindo uma paridade de 1, portanto o risco seria sensivelmente cerca de 20 euros foram os prémios pagos, mais as comissões, maturidade de 30 dias. Só dar aqui também nota,
qual a vantagem dos warrants face às opções? Ok. Há também outra diferença em relação, em relação aos warrants e as opções. As opções permitem-nos exercer e comprar o subjacente. O warrant, apesar da filosofia ser a mesma, não nos permite adquirir o subjacente. Portanto, haverá sempre liquidação financeira. Portanto, o cálculo a fazer na maturidade, caso deixem o warrant até ao final, é, por exemplo, imaginamos no fim da maturidade o warrant está a 110, vamos receber por call cerca de 10 euros, ok? E há a diferença entre o preço subjacente menos o nosso preço de exercício, ok? Portanto, há aqui alguma questão em relação aqui a esta apresentação? Queiram que, queiram que seja esclarecida? Não há questões? Muito bem. Pronto, aqui vamos mostrar então como pesquisar os warrants, no caso. Ok, tenho que fazer aqui o login, só um momento. Só vou aqui fazer o login. Só um momento, só aqui só entrar na plataforma. Portanto, aqui passar então aos warrants. Sei que não estou a ver, já vou aqui partilhar o ecrã. Okay. Penso que agora já estarão a ver. Portanto, aqui há vários tipos de warrants, várias famílias, vários emitentes. Portanto, uma outra das diferenças é que o warrant é uma empresa que emite, neste caso é fora do mercado regulado, é emitido aqui ou para a Société Générale ou pelo Citigroup. E as opções são diretamente negociadas em mercado regulado. Outra das diferenças é que as opções também permitem o short, em warrants só é possível entrar long. Portanto, daí também que na classificação de riscos os warrants também apareçam ligeiramente atrás das opções porque não permite aqui o short. Aqui em relação ao warrant, só teriam, por exemplo, que escolher aqui uma praça ou direct trade, portanto, escolher o tipo de warrant. Portanto, aqui há, as várias famílias dos warrants, que é muito abrangente, vai desde os warrants a turbo, tem aqui que escolher o warrant. Isto sempre tudo no nosso site, portanto, só temos que logar-nos na nossa conta à ordem, ir aqui onde e como investir, warrants e certificados, depois praça, escolher aqui a praça onde pretendam negociar. Por norma, aqui não necessitam aqui de escolher. Onde tem maior liquidez, por norma, no direct trade. Portanto, terem atenção aqui também às questões de liquidez. Portanto, aqui escolher warrant. Bem, grupo subjacente, o que é que pretendem? Se pretendem moedas, taxas preciosas, índices europeus, americanos, por aqui ações europeias. Aqui estacionavam a ação europeia que pretendessem, portanto, posso ver aqui a Adidas, por exemplo, meio subjacente a euros. Outra questão é que os warrants, independentemente do subjacente, são sempre cotados em euros, portanto, têm risco cambial, no entanto, o warrant é já convertido para euros, portanto, ter sempre essa atenção. Pronto, aqui podem escolher aqui os strikes, aqui a maturidade também. Posso ver aqui a maturidade, por exemplo, até 31 de agosto, por exemplo. Aqui não tem. Pronto, e aqui aparecem os diversos warrants da Adidas, quer sejam calls, quer sejam puts. Portanto, aqui data hora, maturidade 15 de dezembro. Portanto, aqui este warrant já é mais, digamos assim, mais longo, ou seja, termina somente em 15 de dezembro. E aqui aparecem os diversos prémios. O warrant tem paridades também. É outra das diferenças aqui. Pronto, eu vi a principal vantagem aqui do warrant, mas também preciso terem atenção a isso. A Adidas, no caso, nem sei quanto é que está. Pode-se ver aqui. Só aqui ver a Adidas. Portanto, a Adidas. A Adidas está aqui a rondar os 176 euros por ação.
Portanto, aqui procurar, por exemplo, em relação a esta estratégia, aqui a estratégia curta ou longa é basicamente o call aparece como estratégia longa e o put aparece como estratégia curta, ok? Portanto, esta estratégia é exatamente definir call ou put. Portanto, estratégia longa, vamos procurar aqui um strike 205, a está a 176. Procura aqui um strike o mais próximo possível, por exemplo, pode ser este, neste caso um call. Pronto, aqui aparecem as características do warrant, seja tipo de warrant, emitente societe, ticker, ISIN, subjacente, Adidas, estratégia longa, strike 170. Portanto, direct trade exclusivo permite-vos até, inclusive, adquirir este warrant entre as 8 e as 9, ou seja, conseguem comprar o warrant após mesmo a Adidas fechar a negociação. Naturalmente que irá ter aqui alguma margem, não é? Naturalmente que o prémio não será o mesmo, a liquidez também não, preciso ter atenção a essa questão, portanto, não há aqui a possibilidade de beneficiar com, por exemplo, imaginemos que os Estados Unidos deixe mais 1%, não há aqui a possibilidade de comprar mais 1% em relação à Europa após o fecho de sessão da Europa. Não há aqui a possibilidade, por exemplo, de jogar com esse fator e comprar um put da Adidas ao mesmo preço de fecho das 4,5. Não, o valor continua a variar. Portanto, aqui o strike 170, aqui podemos ver a paridade de 0,05. O que é que significa a paridade? Portanto, cada warrant corresponde a 0,05 ações. Portanto, isto significa que este 1,24€ que estamos aqui a ver significa que teríamos que multiplicar por 20, portanto, aqui o prémio, e para facilitar aqui um pouco o cálculo, portanto, basicamente seria 20 vezes, portanto, 1,24 a dividir por 0,05, 24. Portanto, o prémio da Adidas, passando aqui para neste caso, rácio de 1 para 1, ou seja, paridade 1 para 1, que é mais fácil para nos colocar, significa que o prémio deste call seria de 24,80€. Portanto, isto seria o que a Adidas teria que variar de forma positiva para atingirmos o break-even. Portanto, a Adidas teria que subir mais de 25€ em relação aos 170. Portanto, teria que ir aos 125 pelo menos para atingirmos aqui o nosso ponto de break-even. Lá está que o cálculo aqui da paridade, por exemplo, imaginemos a Adidas sobe 40€, o que teríamos que fazer é muito simples. Portanto, a Adidas sobe 40€, temos que multiplicar aqui pela paridade. Portanto, 0,05, 2. Portanto, este warrant passaria aqui para 2€, ok? Portanto, é este o cálculo que tem que fazer. A questão da paridade estar a 0,05 é, em vez de terem que despender os 24€ de prémio, só necessitam de despender cerca de 1,24€, ok? Ou seja, conseguem ter aqui, digamos assim, alguma alavancagem e pronto, acaba por ser aqui um produto comparativamente às opções mais barato, ou seja, assumem aqui menos risco porque o investimento também é menor. Portanto, ter aqui estes são os cálculos a fazer em relação à paridade. Portanto, aqui é só dar aqui a ordem. Quantidade, no caso, seria pronto, 1. Até ao preço limite, vamos dar aqui um preço de 0,5. Comprar. Portanto, eu aqui já nos iria então definir portanto, índice warrants, direct trade exclusive. Aqui podem estacionar, neste caso seria exclusive, que é o que permite, neste caso, essa compra mantém-se aí até março, como assim? Não percebi. Sim, exatamente, exatamente. Neste caso, este warrant é até março de 2024, ou seja, até 15 de março de 2024. Esta é a maturidade do warrant. Portanto, sim, este direito de opção era até março de 2024. Portanto, se comprasse o warrant agora, pagava aquele prémio, neste caso um 27, neste caso seria um 27, e no caso ficaria com este direito até março de 24. Portanto, se a Adidas teria até março de 24 para a Adidas subir aquilo que tínhamos falado, ok? Aqui para dar a ordem é warrants, que é o produto é warrants, compra, quantidade e aqui o preço limite do warrant, neste caso está a 27. Podem dar aqui a ordem ao melhor, por norma não é o aconselhável,
mas o que eu aconselho é mais dar a ordem ao limite e dar aqui, por exemplo, se querem comprar já 1.2 e pronto, dão aqui a ordem. Podem também colocar um stop trigger, portanto, ativar a opção stop trigger, portanto, aqui compram um 20, se este warrant descer para os 0.90, portanto, significa que a opção será extinguida, portanto, podem também criar ordens de stop para o warrant. Se quiser vender, é tipo de ordem, venda e pronto, e vende. Não pode entrar a descoberto no warrant, só pode entrar longo em warrants, atenção, é uma das diferenças em relação às opções, mas se quiser vender, é só ir à sua carteira, vai ter o título na carteira e dá ordem de venda até ao preço limite, ou melhor, ordem de venda conforme preferir, neste caso, acima, é preferível acima daquilo que comprou para garantir aqui a rentabilidade. Ok? Mais alguma questão? O risco manteria-se então este valor aqui neste caso, de uso 1,25€, 1,27€, mas já sabe que não é compensatório comprar somente um warrant, não é? Preciso ter atenção a isto. Isto é bom, porque não nos obriga a entrar logo com um warrant com um valor maior, ou seja, podemos entrar aqui com um valor menor e podemos escolher o montante de exposição que pretendemos ao subjacente. Okay? Em termos de pressário, os warrants também têm aqui no caso, uma promoção, seja um ERIN 25 aqui por transação, ou seja, aqui é por ordem, não é por contrato, não é por warrant, é por ordem. Portanto, por ordem tem uma comissão de negociação de cerca de 1 ERIN 25, aqui em relação a warrants e turbos. Okay? Até 200 mil euros, que pronto, é muito difícil aqui de fazer. Neste caso, um warrant, no exemplo que demos, não sei se vou conseguir recuperar, sim, neste caso, um warrant, no exemplo que demos, temos que olhar para a paridade. Portanto, este warrant corresponderia a 0,05 ações, ok? Portanto, este prémio corresponde a uma exposição de 0,05 ações. Portanto, necessitariam de cerca de 20 warrants para ter uma exposição a uma ação, ok? Olhar sempre para a paridade para percebermos aqui a exposição que temos. Se tiver aqui uma paridade de 1, significa que um warrant corresponde a uma ação. Se for uma paridade de 0,5, significa que um warrant corresponde a 0,5 ações. Portanto, são necessárias 2 warrants para ter uma exposição a uma ação. E assim sucessivamente. Mas podem comprar um warrant individualmente. Ok? Podem ter essa exposição a 0,05. Tem aqui mais alguma questão? Pronto, não havendo aqui então mais questões, agradeço aqui o vosso tempo e atenção despendidos. Desejo então o resto de boa semana para todos e bons investimentos, ok? Nada.